Olá pessoal, hoje a nossa aula será sobre o fígado. O fígado é o nosso maior órgão interno do organismo, certo? E tem algumas variações anatômicas, né? Dentre elas, por exemplo, aqui, ó, ele pode ter um prolongamento aqui do lobo direito do fígado, tipo uma lingueta, tá? Dentre outras. Referente a essa anatomia, ele tem a superfície anterior e superior, também chamada de face diafragmática. Por quê? Porque está em contato com o diafragma, certo? Nessa superfície a gente vê, por exemplo, aqui o ligamento falciforme. Depois a gente vai ter a superfície posterior e inferior, também chamada de face visceral, porque é onde está em contato com as vísceras, né? Nessa superfície a gente tem, por exemplo, a porta hepatis e a vesícula biliar. Aqui eu trago a estrutura interna do fígado. A gente sabe que o fígado ele vai ter uma vascularização mista, 80% pela veia porta, 20% pela artéria hepática, certo? Aqui dentro do fígado a gente sempre vai ter correndo junto um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e um ducto biliar acompanhando, tá? O sangue então ele vai apresentar um fluxo passando pelos sinusoides, né? E vai ser drenado, então, depois pelas veias hepáticas, certo? Até chegar na veia cava inferior e depois subir para o tórax. O raio-x não é definitivamente um método adequado para avaliar o fígado, certo? Porque é um exame que mostra apenas as densidades radiográficas sobrepostas, né? Então, por exemplo, aqui, número 4, aqui, a gente tem aqui a densidade referente ao fígado, aqui no hipocôndrio direito. Aqui num outro paciente, olha como a densidade vai até lá embaixo, né? Próximo aqui do osso ilíaco, com o fígado aumentado. Mas a avaliação é muito limitada, então, por isso que o raio-x não é um método para avaliação hepática. A anatomia clássica de superfície do fígado é chamada, ela divide, na verdade, o fígado em dois lobos e com a visão, pela visão do cirurgião, ou seja, quando um cirurgião abre a cavidade e vai ver o fígado de frente, né, vai ver aqui o ligamento falciforme. Então ele dividiu o fígado em lobo esquerdo, à esquerda do ligamento falciforme, e lobo direito, à direita do ligamento falciforme. Isso aqui é uma anatomia clássica antiga que levava em conta apenas em consideração a superfície do fígado, certo? Como referência o ligamento falciforme. Já a anatomia hepática moderna foi descrita pelo anatomista francês Claude Cuinot em 57, em que ele descreveu a segmentação hepática com base nas veias hepáticas e nos ramos porta. Tá? A importância dessa anatomia funcional moderna é para minimizar o risco de complicações, ou seja, eu quero saber exatamente onde estão as lesões para poder intervir nelas. Então, tu vai localizar essas lesões precisamente em relação aos vasos, né? Para predizer dificuldades técnicas em procedimentos e cirurgias, né? Avaliação de pré-transplante hepático e também para planejar melhor os procedimentos de intervenção que tu vai fazer nesse paciente. Então, eu quero fazer uma cirurgia para tirar aquelas lesões, eu quero fazer uma biópsia naquela lesão, então tu vai conseguir definir exatamente os locais, né, das lesões e planejar melhor. Então, que anatomia é essa? A anatomia hepática moderna, ela é fundamentada na segmentação da estrutura interna do fígado. Tu vai fatiar o fígado em 8 segmentos, 8 unidades funcionais, ou seja, cada uma delas pode funcionar isoladamente, tá? A gente vai ter um lá atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa anatomia funcional, a gente vai dividir o fígado em fígado direito e fígado esquerdo. Vejam que não é lobo direito e lobo esquerdo, é diferente. O termo é fígado direito e fígado esquerdo, que vai ser dividido pela uma linha imaginária que passa bem aqui na veia hepática média. Ó. Ela passa aqui na veia hepática média até aqui, ó, a vesícula biliar aqui embaixo. Ó. Aqui é a veia cava inferior. Então ela divide o fígado bem no meio, certo? Essa linha imaginária. Passa na veia hepática média. Daqui para cá, a direita é fígado direito.
Daqui para cá, a esquerda é fígado esquerdo. Reparem, fígado esquerdo, fígado direito. O que é o lobo esquerdo? O lobo esquerdo é dividido pelo ligamento falciforme, anatomia de superfície, que está aqui, ó. Então, o lobo esquerdo é apenas, né, são apenas os segmentos 2 e 3. Já o fígado esquerdo são os segmentos 2, 3 e 4. Tá? Então, a gente vai ter 8 segmentos na anatomia funcional. Cada segmento vai ser irrigado por um ramo da artéria hepática e um ramo da veia porta. E também drenado por um ramo da veia hepática e por um ducto biliar. Então, as veias hepáticas são no número de 3, né? Veia hepática direita, veia hepática média e veia hepática esquerda. Vai dividir o fígado aqui no sentido vertical. Tá? Depois aqui tu tem a veia porta, né? Bem onde, local onde a veia porta ramifica, ou seja, divide em ramo direito e ramo esquerdo, tu vai traçar uma linha imaginária, certo? Aqui no eixo horizontal. E com isso, tu vai fatiar o fígado em 8 segmentos, levando em consideração as veias hepáticas e a bifurcação portal. Segmento 1 é lá atrás, grudada na veia cava. Depois segmento 2, 3, 4. O 4 é dividido em 4A e 4B. 5, 6, 7 e 8. Então, o que é o fígado direito? É o segmento 5, 6, 7 e 8. Ó. O fígado direito é da veia hepática média para a direita, né? E o fígado esquerdo é o segmento 2, 3 e 4. Da veia hepática média, aqui para a esquerda. Tá? O que divide o segmento 5 do 8? O plano de bifurcação portal. Mesma coisa o 6 do 7. O que divide o segmento 7 do 8? A veia hepática média. O que divide o segmento 2 do 4A? A veia hepática esquerda. Né? E assim por diante. Esse segmento, essas veias a gente consegue ver na tomografia com contraste. Aqui, por exemplo, a veia hepática esquerda, a veia hepática média, a veia hepática direita. Aqui um corte mais abaixo, o plano de bifurcação portal, um corte mais abaixo eu já vejo a vesícula biliar. Então está aqui os segmentos, ó, fatiando, né, o fígado. Então se eu fizer um corte tomográfico aqui, tem lá em cima o segmento 2. Ó, aqui está a veia hepática esquerda, que seria aqui segmento 2. Entre a veia hepática esquerda e a veia hepática média, segmento 4A. Entre a veia hepática média e a veia hepática direita, segmento 8. Ó, veia hepática média, veia hepática direita, segmento 8. E atrás da veia hepática direita, está aqui, segmento 7. Se eu fizer um corte tomográfico mais abaixo, do plano de bifurcação portal, eu vou ter, por exemplo, o segmento 3, lá embaixo. Aqui tá o ligamento falciforme, ó. O ligamento falciforme está aqui, ó. Então, segmento 3. Ok? O segmento 6 está lá atrás, está aqui atrás, ó. E assim por diante. É importante a gente lembrar que o fígado tem um duplo suprimento sanguíneo, então 20% da artéria hepática e 80% da veia porta. Então, se eu injetar o contraste e fizer uma fase arterial, o fígado, por exemplo, não vai estar com muito realce pelo meio de contraste no venoso. Já se eu fizer um corte numa fase mais tardia, ou numa fase portal, onde o fígado vai estar, a gente vai ver o fígado bastante realçado, né, pelo meio de contraste, ó. Ficou mais branquinho aqui. Então, isso é importante para a gente entender que no fígado, na protocolo de tomografia com contraste de abdômen, a gente vai fazer 4 fases. Primeira fase sem contraste, ou simples. Fase arterial da circulação do contraste. Fase venosa, ou hepática, ou portal da circulação do contraste. E a fase tardia da circulação do contraste. O que é isso? Primeira fase, o paciente deitou no aparelho, vai fazer uma passada na tomografia, vai fazer os cortes do abdômen do paciente. É sem contraste, então nada vai estar realçando, né? Nenhum vaso, nenhum parênquima de órgão. É importante para ver calcificações, né? Cálculos renais e também gordura a gente consegue ver. Principalmente calcificações, cálculos renais e gordura. Já a fase arterial é aquela fase que é o seguinte, o paciente vai estar com a veia funcionada e vai ser injetado o meio de contraste na veia do paciente. Então, tu injeta o contraste, depois de 35 a 40 segundos depois de injetar, tu vai fazer novos cortes tomográficos da barriga do paciente, ou seja, ele vai passar de novo no aparelho. Certo? Para quê?
para ver a fase arterial de circulação do contraste. Então, nessa fase, tu vai ter o contraste na aorta, nos ramos arteriais, na cortical dos rins, no pâncreas um pouco, o parênquima hepático muito pouco. Ó. Veia porta, muito pouco. Essa fase, por exemplo, ela vai mostrar o realço de alguns tipos de lesões. Por exemplo, essa aqui é uma lesão hipervascular que realçou na fase arterial. Então, por isso a gente chama de hipervascular, porque realçou na fase arterial. Alguns tipos de lesões podem realçar, várias, aliás. Por exemplo, hepatocarcinoma, por exemplo, um adenoma hepático pode realçar na fase arterial. Aqui já a fase venosa ou hepática é uma fase que o paciente faz 70 a 80 segundos depois da injeção do meio de contraste na veia, né, endovenoso, vai fazer mais uma passada do abdômen, certo? A terceira passada. Ele já fez a simples, já fez a arterial, agora a venosa. A terceira passada, nessa fase, vejam que tu vai ter bastante contraste no sistema porta, na veia porta, bastante contraste no baço, o rim vai estar com um contraste homogêneo, tanto na cortical quanto na medular, o fígado bastante realçado, as veias hepáticas também. Então veja nessa fase que essa lesão apareceu bastante. Por quê? Porque o fígado realçou bastante. Essa lesão realça pouco pelo contraste, então deu uma diferença importante entre o fígado realçando bastante, normal, e a lesão realçando pouco. Alguns tipos de lesões são assim, chamadas lesões hipovasculares, como por exemplo, cistos, abscessos, a maioria das metástases são assim. E depois a quarta fase de passagem é a fase tardia, ou seja, tu vai fazer mais uma passagem 6 minutos depois da injeção do meio de contraste endovenoso. Por quê? Para ver o seguinte, olha nessa fase, o fígado, todos os órgãos aqui já não estão mais com contraste. Mas alguns tipos de lesões podem realçar bastante na fase tardia. Que lesões são essas? Por exemplo, um colangiocarcinoma, uma lesão que realça na fase tardia. Tá? E nessa fase a gente vai ver os rins excretando o meio de contraste endovenoso, ou seja, o sangue já circulou, já foi filtrado pelo rim, está sendo excretado. Então, na fase tardia, tu vê o sistema coletor renal, alguns tipos de lesões do sistema coletor aparecem aqui. Então, aqui um sumário para demonstrar a importância de todas as fases. Então, fase sem contraste, fase com contraste arterial. Ó, realçou essa lesão aqui. Opa, lesão hipervascular. Fase venosa, 70 segundos. Olha como realçou bastante o fígado. Aqui tem uma outra lesão que não realçou, ou seja, foi uma lesão hipovascular. Pode ser uma metástase essa aqui. Na fase tardia, um outro tipo de lesão apareceu, uma lesão com realce tardio, que era um colangiocarcinoma. Então vejam a importância de cada fase mostra alguma coisa. As lesões têm comportamentos variados em cada fase do meio de contraste. Aqui uma imagem, então a fase simples da tomografia, tu vê todos os órgãos já meio cinza, né? Fase arterial, tu vê contraste na artéria, na aorta, aqui no tronco cilíaco, pouco contraste no fígado. Fase venosa, tu vê bastante contraste no fígado, né? Bastante realce do fígado, da veia porta. E fase tardia, tu vê o quê? Os rins excretando. Então, fase simples, ó, tudo cinza, fígado, baço, rins, porque não tem contraste. É bom para ver calcificação e gordura. Ó, fase simples, sem contraste. Fase arterial, vejam que tu tem realce no pâncreas, por exemplo, um pouco no fígado, na cortical dos rins. A veia cava tem pouco contraste, né? Fase portal ou venosa, né? Chama de portal também. Vê que o fígado está realçando bastante, tem bastante contraste no fígado, na veia porta, nas veias hepáticas, no baço. Vejam que os rins também estão com realce já homogêneo, certo? Tanto a cortical quanto a medular estão realçando pelo meio de contraste na fase portal. E a última fase, a fase tardia, depois de 6 minutos no mínimo, né, tu vê que todos os órgãos já não tem mais contraste, ó, fígado, baço, mas o contraste está sendo excretado pelos rins, ó, rim direito, rim esquerdo, excretando aqui o meio de contraste. Bom, vamos começar a avaliar as doenças hepáticas. As primeiras doenças são as difusas, depois as focais. As doenças difusas são as principais, são esteatose, acúmulo de ferro, cirrose ou hepatite. E hepatite. A esteatose, o que é isso? Todo mundo já ouviu falar, né? É o acúmulo de vacúolos lipídicos no interior dos hepatócitos, ou seja, acumula gordura dentro dos hepatócitos. Ela pode ser isolada ou junto com outras doenças difusas. Então, na avaliação da esteatose,
que a gente quer ver? A proporção de hepatócitos que contém macrovesículas de gordura, certo? E na patologia isso é classificado como esteatose. Ó. Grau 0, menos de 5% de hepatócitos. Depois grau 1, grau 2 e grau 3, de acordo com o percentual de hepatócitos que tem gordura. A etiologia tem várias, né? Alcoolismo, corticoterapia, hepatite, mas está muito associada à famosa síndrome metabólica, o que é obesidade, diabetes mellitus e alteração nutricional. Esse paciente também vai ter esteatose. Então, qual a importância da esteatose? Ela é muito comum na população geral, ó, principalmente em obesos, também quem usa álcool. E está associado também à síndrome metabólica, né? A esteatose é a chamada doença hepática esteatótica não alcoólica. Tá? Do inglês, então, fica NAFLD. Tá? Então, essa doença hepática esteatótica não alcoólica, ela pode evoluir de uma simples esteatose para uma esteatohepatite não alcoólica, do inglês é o NASH. E essa esteatohepatite não alcoólica pode evoluir para uma fibrose e, no fim, cirrose. Então, veja, o paciente pode ter uma simples esteatose, pode ter esteatohepatite, fibrose e acabar numa cirrose, certo? E isso causar ao paciente vários problemas, inclusive o paciente pode morrer, pode ter câncer e pode ter que fazer transplante hepático. Como é que a gente vê a esteatose no exame de imagem? Na ecografia, a gente vê uma hiperecogenicidade do fígado em relação ao córtex do rim direito. Então, aqui uma imagem, aqui está o fígado, ó, ele está mais branco, ele está mais hiperecogênico do que o córtex, aqui pretinho, ó, do rim direito. E o aumento da sobrecarga é proporcional à importância da sobrecarga. Tá? E a tomografia, como é que é a esteatose? Bom, o fígado normal ele tem uma densidade de 60 unidades Hounsfield. A esteatose, então, é um acúmulo de gordura. A gordura vai baixar a densidade do fígado. Então, a esteatose, na tomografia, a gente pode dizer que é quando tiver o fígado com uma densidade menor do que 40 unidades Hounsfield. Se a densidade for muito baixa, uma esteatose muito importante, por exemplo, menor do que 20 unidades Hounsfield, vai ter uma inversão do gradiente de densidade de fígado e vasos. Então, esteatose, uma densidade de 30, está ali o fígado, bem hipodenso. E olha aqui, uma densidade menor do que 20. Olha aqui, eu consigo enxergar os vasos intrahepáticos, os ramos porta, porque o sangue circulante tem uma densidade maior que o próprio fígado, porque o fígado está muito infiltrado por gordura. Então, a densidade baixou muito. Esse é o aspecto de pseudo-injeção do meio de contraste. O paciente não injetou contraste endovenoso e eu consigo ver os vasos, porque o fígado do paciente tem uma densidade muito baixa, por esteatose. Mas a esteatose, ela é muito melhor avaliada por ressonância magnética, ou seja, é o melhor método para avaliar a esteatose é a RM. Por quê? Porque ela consegue ver a fração de gordura, ou seja, a fração do sinal atribuível à gordura em um dado volume do fígado. E correlacionar isso com medidas histopatológicas. Então, tu consegue classificar o paciente com normal, menor do que 5% de fração de gordura, esteatose leve, moderada e acentuada, quando existe uma fração de gordura acima de 30%. Então, a gente consegue fazer essa classificação aqui apenas na ressonância magnética. Por quê? Porque a gente tem o fenômeno do desvio químico na RM. O que é? Os prótons de água e gordura têm frequências diferentes de ressonância magnética, certo? E isso deve ser o fato de que a cada 2 vezes por ciclo, ou seja, a cada 2,2 milissegundos, os seus spins entram em fase e em oposição de fase. Então, aqui no 2,2, a água é o azul, a gordura é o amarelo. As flechinhas estão apontando em direções opostas. Já no 4,4 milissegundos, estão na mesma direção. Aqui estão fora de fase e aqui estão em fase. Então, esses spins entram em fase aqui no tempo de eco de 2,2 segundos. Fora de fase, ó, direções opostas. E entram em fase, até 4,4 milissegundos, ó, apontando na mesma fase. A importância disso é o seguinte, ó, naquele pixel onde eu tenho água e gordura, que é o caso da esteatose, ou seja, imaginem que aqui tenha um hepatócito, que tem água e gordura, certo? Aqui na sequência em fase, as flechinhas apontam na mesma direção. Então a imagem vai ser essa, o fígado tem um sinal mais branquinho, hipersinal. Mas na sequência fora de fase, a flechinha da gordura e da água apontam em sentidos opostos, ó. E aí o sinal se anula e cai, fica preto, ó.
em relação à sequência em fase, a sequência T1 fora de fase, fica escuro, porque aqui nesse fígado com esteatose eu tenho água e gordura, o sinal se anulou, caiu, certo? Então por isso que a RM é tão boa nessa avaliação. Bom, a segunda sobrecarga que a gente pode ter no fígado é a sobrecarga de ferro hepático. Tem duas principais causas, a hemocromatose, que é uma doença genética, onde tu tem um aumento de absorção intestinal de ferro por um defeito genético. Então, o paciente vai ter acúmulo de ferro em vários órgãos, no fígado, no coração e no pâncreas, por exemplo. Ou o paciente pode ter um aumento de ferro por uma hemosiderose transfusional, ou seja, o paciente que tem hemólise, né, ele pode receber múltiplas transfusões sanguíneas, e isso tu vai receber muitas hemácias, tem hemoglobina que tem ferro, né, e o ferro vai se depositar no sistema reticuloendotelial. Então, aonde? No fígado, no baço e na medula óssea. A hemocromatose, então, primária, é um distúrbio autossômico recessivo, onde tu vai ter um acúmulo de ferro em vários órgãos, né? É um quadro insidioso com sinais específicos dos órgãos acometidos, diabetes, artrite, impotência, cirrose. Diagnóstica por saturação de transferrina sérica mais biópsia. A hemocromatose pode ser secundária, também chamada de hemosiderose, quando causada por politransfusões e hemólise, né? Então o paciente vai ter deposição no sistema reticuloendotelial, medula, fígado e baço. Como é que a gente vê a sobrecarga de ferro? Na ecografia tu só vai ver se a sobrecarga foi muito alta, entendeu? Vai ter um aumento da ecogenicidade, mas isso aqui é a mesma coisa que acontece na esteatose, fica hiperecogênico. Na TC, vai acontecer um aumento da densidade. Vejam que aqui é o contrário da esteatose. A esteatose reduz. O acúmulo de ferro aumenta a densidade do parênquima hepático. Então, um valor acima de 75H, por exemplo, já é diagnóstico de um aumento da densidade do parênquima hepático. Mas a sensibilidade é baixa, né, acontece só em sobrecargas severas, e outras doenças podem também causar aumento da densidade hepática. Por exemplo, acúmulo de cobre, glicogenose, e, por exemplo, medicações, paciente que usa amiodarona. Então, aqui tem um fígado, na hemocromatose, com a densidade bem aumentada, 160H. Aqui de novo, um fígado com densidade aumentada, e aqui um paciente que usa amiodarona, uma medicação que também causa aumento da densidade hepática. A ressonância magnética, de novo, é o melhor método para quantificar e avaliar a sobrecarga de ferro, porque o ferro é uma substância super paramagnética, e a gente consegue avaliar isso através da queda do sinal por redução do tempo de relaxamento T2, tá? Proporcional à sobrecarga. Isso a gente consegue ver na ressonância magnética, tá? Então, tu vai ver, pode fazer várias sequências, a gente vai ver a redução do sinal aqui, né? Do fígado, paciente com hemocromatose. A terceira doença, que é uma doença hepática difusa, é a cirrose, certo? A cirrose, ela tem várias causas, né? Então, começa então a acontecer no fígado uma injúria com inflamação, destruição tecidual. Aí o fígado vai tentar responder fazendo então uma tentativa de regeneração com nódulos de regeneração. Depois vai começar uma fibrose inicial, né? Que vai evoluir se o paciente não for tratado, né, para uma cirrose, né, que na cirrose o paciente vai ir à insuficiência hepática, vai ter que fazer, aliás, pode desenvolver o hepatocarcinoma, né, o temido câncer hepático, e também pode ter que fazer, pode ter hipertensão porta, pode ter que fazer transplante hepático, né. As novas terapias antivirais são importantes porque elas conseguem fazer uma regressão da fibrose, mas tem que ser uma fibrose inicial, tá? A cirrose não tem reversão, mas uma fibrose inicial consegue ser revertida com terapias para hepatite antiviral, tá? A etiologia são várias, por álcool, infecções, hepatite B e C, doenças autoimunes, hepatite crônica, cirrose biliar primária, doenças metabólicas, como eu falei antes, a esteatohepatite, né? Causas também obstrutivas das vias biliares, como a atresia biliar, né, como agente esclerosante. Também doenças vasculares que causam trombose de veias hepáticas, enfim, também podem causar. Qualquer doença que causar um dano hepático pode causar, no final, cirrose. A cirrose, então, vai ocasionar algumas alterações no fígado, vai alterar a morfologia hepática, dando áreas de hipertrofia e atrofia. O fígado vai ficar duro, consistência firme, uns bordos rombos, contornos irregulares.
O paciente, na parte clínica, pode desenvolver insuficiência hepatocelular, com icterícia, encefalopatia hepática, distúrbios hormonais, amenorreia, impotência, também distúrbios cutâneos. Também pode ocasionar hipertensão porta, né? Aumenta a pressão no sistema porta e o paciente vai desenvolver circulação venosa colateral, esplenomegalia e ascite. As complicações, como eu falei antes, são insuficiência hepatocelular, hipertensão porta e também o temido hepatocarcinoma. O diagnóstico de padrão ouro da cirrose é por biópsia hepática, mas tem uma taxa de falso negativo alta, até 24%, por erros de amostragem. Por que o diagnóstico da fibrose por biópsia não é tão bom? Faz uma amostra pequena, tem risco de hemorragia no paciente, pode ter que fazer repetidas biópsias. É uma difícil classificação, é subjetivo, tem uma baixa concordância entre os observadores. Então, por isso que surgiu também a elastografia por ressonância magnética para quantificar a fibrose. Uma técnica não invasiva, de maior acurácia para fazer o diagnóstico de fibrose hepática. Certo? Então, tem um resultado reprodutível com excelente concordância entre os observadores. Ela se baseia no fato de que a elastografia, o que ela é? É uma técnica palpatória sofisticada que consegue quantificar a elasticidade de tecidos biológicos. O que é a elasticidade? É a tendência de retornar ao tamanho e forma inicial após uma força deformante. Então, no fígado que tem hepatopatia crônica, você vai ter um aumento de fibrose. E a fibrose aumenta a rigidez do fígado. Um tecido rígido resiste mais à deformidade e isso ocasiona um aumento de propagação de ondas mecânicas. Então, o que a gente faz da ressonância magnética com elastografia? A gente vai comprar, então, um driver acústico, vai gerar, né, esse driver vai gerar ondas acústicos que vão ser transmitidas para o paciente através de um tubo plástico, né, e que vai ser conectado no paciente, né, com um driver, né, então essas ondas vão ser transmitidas para o paciente. O driver fica bem aqui em cima do hipocôndrio direito para transmitir essas ondas mecânicas para o fígado. Então a gente consegue então ter esse tipo de imagem aqui, ó. Aqui está o driver, as imagens, aqui estão as ondas, ó, essas imagens coloridas são as ondas, é o mapa de ondas, é o mapa de deslocamento das ondas no fígado. Esse aqui é o mapa de cores ou elastograma, que é feito que ele é mostrado em unidades de rigidez, em quilopascal, 0 a 8 quilopascal. Quanto mais rígido, mais vermelhinho, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um fígado normal, ó, onde a onda se propagou pelo fígado. Aqui no elastograma, vocês vejam que está tudo mais em azulzinho, ó, então uma baixa rigidez. Quanto mais vermelho, mais rígido aqui. Aqui um fígado com cirrose, ó, a rigidez do fígado está tudo vermelho aqui, ó. Vermelho é 10, ó, próximo de 8 a 10 quilopascal. Então, esse fígado aqui tem uma rigidez muito maior do que esse, devido à cirrose. Então, além disso, né, as informações que a gente pode ter por imagem na cirrose são as informações morfológicas do fígado, detectar lesões hepáticas e também as complicações da cirrose. Então a gente vai, sempre quando vê um exame de imagem, analisar o parênquima do fígado, quanto a dismorfismos hepáticos e também os sinais de hipertensão portal. Na ecografia, como é que é o fígado com cirrose? Tem um padrão ecográfico heterogêneo, ou seja, fica todo irregular, com ecogenicidade bem heterogênea, contorno ó, irregular, tem vários nódulos. Ó. São os nódulos da regeneração, os nódulos displásicos, eventualmente pode ter um câncer hepático aqui no meio. Tomografia é a mesma coisa, ó. A gente vê vários nódulos de regeneração, faixas de fibrose, contorno irregular, ó. Contorno do fígado irregular, bordos rombos, ó. Aqui, tá vendo? Contorno irregular, ondular, cirrose. Na RM, como sempre, a ressonância magnética é o método que melhor avalia o fígado por imagem, então a gente vê muito mais fácil, ó, vários nódulos no fígado, esses nódulos são nódulos de regeneração, contornos irregulares, pela cirrose. De novo, um fígado bem heterogêneo com vários nódulos. Contorno irregular na RM, fígado cirrótico. Bom, a quarta doença hepática difusa, a hepatite aguda, é uma doença que tem diagnóstico clínico, né, uma hepatite viral aguda, diagnóstica clínica e laboratorial. Certo? Tu vai ter um processo inflamatório difuso com edema dos hepatócitos, etiologias são
Mais frequente é viral, mas também pode ser autoimune ou tóxica, medicamentos ou álcool. A imagem, tu pode ter uma hepatomegalia, que é o sinal mais frequente, né? Que tem um aumento do fígado. No ultrassom, tu pode ter uma baixa ecogenicidade, proeminência do sistema porta, espessamento da vesícula biliar. E a TC e a RM não são de rotina usadas para diagnóstico de hepatite aguda, mas podem ser na avaliação do caso. Agora, com relação às doenças focais do fígado, a gente pode dividir elas em benignas e malignas. As hepáticas benignas podem ter várias origens, né? Origem mesenquimal, o mais comum é o hemangioma. Origem colangiocelular, é o cisto simples. Né? Origem hepatocelular, temos dois representantes, a hiperplasia nodular focal e o adenoma. A gente tem que saber esses 4 tipos de lesões aqui, a gente tem que saber de cor. O hemangioma, então, uma lesão mesenquimal, é a lesão hepática benigna mais frequente. Qual é? Hemangioma. Tá? Não tem potencial de malignidade, pode acontecer em qualquer faixa etária. É desconhecida a patogênese, pode ser um distúrbio de angiogênese. Tá? Na patologia, o que são os hemangiomas? São espaços sanguíneos de tamanhos e formas variáveis, revestidos por endotélio com finos septos fibrosos incompletos. Então, tu tem espaços vasculares. Na clínica são assintomáticos. A descoberta é muito incidental. Então, na ecografia, como é que é? Uma lesão hiperecogênica e homogênea de contornos regulares ou lobulados. Então, tá aqui uma lesão, aqui outra. Hiperecogênica, ou seja, branquinha. Na tomografia, uma lesão na fase sem contraste hipodensa. Uma lesão que tem um realce periférico centrípeto que persiste na fase tardia. Então, aqui a fase simples, fase arterial. Vejam que tem algumas áreas de realce periféricos. Fase venosa, viu que tem mais áreas de realce enchendo o nódulo? Parecem glóbulos enchendo o nódulo. Fase tardia persiste, então, aí ele enche todo, ó, fica homogêneo. Então, reparem que ele vai enchendo, enche um pouco na arterial, enche mais na venosa e na fase tardia fica bem cheio, pelo contraste. Aqui de novo, ó, fase sem contraste, 2 hemangiomas, fase arterial. Glóbulozinho, encheu um pouco. Fase venosa, encheu mais um pouco. Fase tardia, encheu todo. De novo, outro caso, ó, fase simples e fase arterial, encheu um pouco na periferia. Fase venosa, encheu um pouquinho mais. Aqui eu não estou mostrando a fase tardia. Depois a gente pode ter uma origem colangiocelular, que é o cisto simples. É a lesão hepática benigna, segunda mais comum, tá? Mais comum na quinta e sexta década de vida, mais comum um pouco nas mulheres. Causas pode ser adquiridas, secundárias a trauma, infecção ou neoplasia, ou congênitas, que pode ser um defeito na formação do ducto biliar. Tá? Então, tu vai ter um cisto, uma bolinha cheia de líquido dentro do fígado. Cisto simples na eco, como é que é? É uma lesão anecoica, porque é líquido, né? Com reforço acústico posterior. Anecoica e reforço. Contorno bem definido. Na tomografia, como é que é? É uma lesão hipodensa, que não se altera após o uso de contraste, ou seja, é uma lesão que tem líquido, então ela não tem nenhum tipo de realce pelo contraste, ela sempre fica hipodensa. Ó. Aqui vários cistos, aqui um cisto grande. Agora, partindo para as lesões de origem hepatocelular, a primeira mais comum é hiperplasia nodular focal. HNF, então, o que ela é? É uma resposta hiperplásica a uma malformação vascular congênita ou injúria vascular. Ela, na verdade, é uma proliferação dos elementos normais do fígado, dispostos de maneira desorganizada, certo? É o segundo tumor benigno hepático, mais comum. É muito mais frequente que o adenoma hepático. O diagnóstico é incidental. Macroscopia é uma lesão circunscrita, bem delimitada, não encapsulada. Tem um elemento central, estão vendo aqui, fibroso, tipo uma cicatriz no meio. Ó. A parte branquinha é uma cicatriz. Pode ser uma lesão única ou múltipla. É mais comum em mulheres, aqui a cicatriz central, em uso de anticoncepcional oral. Tá? Essa é o quadro. Mulheres, então, na faixa 30 a 40 anos que usam pílula. Tá? E é assintomática na maioria das vezes. Na ecografia é uma lesão difícil, porque ela é uma lesão hipo ou isocogênica, tem baixo contraste com o fígado com a lesão. Ó. Então é uma lesão meio difícil de ver. Ó, aqui tem uma lesão. É bem difícil.
A cicatriz central pode ser discretamente hiperecogênica, puntiforme linear, mas é difícil de ver na ecografia. Na tomografia, então aqui está a lesão. Na fase pré-contraste, uma lesão iso ou hipodensa, que tem uma área central, que é a cicatriz mais hipodensa. Na fase arterial, isso é importante, a lesão impregna aqui na fase arterial. Bastante. Porém, a cicatriz central, essa área mais interna aqui, não impregna. Então, a lesão impregna e a cicatriz fica hipodensa. Já na fase arterial, na fase venosa, né, a lesão continua impregnada, ó, na fase portal ou venosa, né, a lesão continua impregnada, mas tu não tem o realce aqui da cicatriz central, também não tem nenhuma cápsula. Tá? E na fase tardia, que é essa aqui, aí sim, olha aqui, a parte central realçou, na venosa não realçou. Na tardia, a parte da cicatriz central tem um realce. Então, a cicatriz central tem um realce tardio pelo meio de contraste. Então, aqui uma outra lesão, fase simples. Ó, aqui a lesão. Fase arterial, realça bastante, fase arterial. A cicatriz central não realça, tá ali, ó. Fase tardia, a lesão já está homogênea e a cicatriz central está com realce, tá vendo ali? A parte interna está mais branquinha. Então, cicatriz central, realça na fase tardia. Um outro tipo de lesão é pacilar, é o adenoma hepático, né? O adenoma é menos frequente que a HNF, mas é o mesmo contexto. Mulher jovem e uso de anticoncepção oral, uso de pílula, né? É uma lesão única na maioria das vezes. Então, a epidemiologia, a mulher que usa hormônio, o homem também que usa esteroide anabolizante, e algumas doenças metabólicas, como glicogenose, tirosinemia e galactosemia, tá? Geralmente é uma lesão assintomática, porém é uma lesão que pode sangrar, pode causar hemorragia e hemoperitônio, então por isso ela é mais perigosa que a HNF. Na patologia é uma lesão com proliferação benigna de hepatócitos, né, que são bem diferenciados, ricos em glicogênio e lipídios. Pode ter vários subtipos, né, de adenomas, tá? Alguns deles são um pouco diferentes dos outros. Por exemplo, a gente vai ter o tipo HNF1 alfa inativo. Ele tem esteatose difusa na lesão. Também tem o adenoma mutante de catenina, que é mais frequente em homens, esse aqui, ó. Esse aqui tem maior chance de malignização, porque os adenomas têm chance baixa, mas tem de malignizar. Tá? A HNF não tem chance de malignizar, agora o adenoma tem. Tá? Ele pode ter o subtipo também telangiectásico inflamatório, tá? E também os não classificados. Okay? Então, no mínimo 4 tipos a gente pode ter de adenomas. Então, a tomografia é uma lesão que é hipodensa e realça arterial, uma lesão com bastante realce arterial. Na venosa tem uma cápsula aqui. Então, esse é o tipo, é o padrão do adenoma, certo? Mas como ele tem vários tipos, como eu falei aqui, ó, o adenoma ele pode variar um pouco o tipo de realce, não é sempre o mesmo, né? Mas o mais comum é ter um realce na fase arterial, tá? E se ele sangrar, por exemplo, aqui uma tomografia de uma lesão que sangrou, ó, vocês vejam que tem uma densidade maior dentro da lesão porque tem sangue. Ó. Aqui na pós-contraste tem sangue dentro, ó, a lesão tem uma cápsula. Então, na tomografia, se a lesão sangrou, ela vai ter um aumento de densidade. Então, lembrando que estamos com adenoma, tem uma apresentação de imagem um pouco mais variada, dependendo do tipo, né? Mas o mais comum é ele ter um realce arterial, certo? E se tiver sangramento, ele vai ser uma densidade aumentada na fase sem contraste aqui, tá? Muitas vezes a gente fica na dúvida na tomografia ou até mesmo na ressonância se uma lesão é uma HNF ou uma lesão é um adenoma, tá? Bom, das lesões infecciosas, a gente pode estudar a hidatidose, os abscessos hepáticos, piogênicos, amebianos ou fúngicos. Hidatidose, também chamada equinococose, o agente é o Echinococcus granulosus, é a tênia dos cães, acomete mais o lobo direito do fígado, é um crescimento lento, pode ser únicos ou múltiplos, né? Única ou múltipla lesão.
tá? Ela vai ser semelhante a um cisto com cistos menores dentro de um cisto maior, tá? E pode ter calcificação parietal na doença crônica. Então, a TC ou raio-x pode ter uma calcificação ao redor do cisto, em casca de ovo, ó. Essas calcificações em volta, tá vendo? Aqui uma lesão, uma hidatidose, então tu vai ter uma calcificação parietal periférica, tu tem uma lesão cística, né? Tô vendo que dentro dela tem vários cistos, né? Então é um cisto grande com cistos menores dentro. E de novo, um cisto grande, cheio de septos, né? Que são os cistos menores dentro. Tá? A hidatidose, um cisto grande com cistos menores. De novo aqui, ó, cistos filhos, então uma lesão cística, uma calcificação parietal, várias imagenzinhas dentro. Aqui no exame de ultrassom tive a mesma coisa, uma lesão cística com cistos menores. A hidatidose pode complicar se romper um cisto, né, e disseminar a doença para a cavidade abdominal, aí é bem grave, né? E os abscessos hepáticos, eles também podem ser de etiologia biogênica, né, por várias bactérias, as mais comuns são essas, E. coli, Klebsiella, Streptococcus faecalis e Proteus bulgaris. A origem, como é que acontece a disseminação? Geralmente é uma disseminação hematogênica secundária, ou pela corrente sanguínea, né, vindo, por exemplo, do intestino, né, via sistema porta, ou uma extensão direta de uma doença, uma inflamação da vesícula biliar ou do rim direito. Pode ser únicos ou múltiplos. A clínica é febre, dor abdominal, hepatomegalia e leucocitose. Então, aqui a gente tem uma tomografia com contraste, a gente tem dois abscessos. Ó. Tem um realce adjacente ao abscesso, ó, na parede do abscesso, após o contraste. Pode ter septações e pode ter gás. Ó. Nesse caso, esse pontinho mais escuro é um gás. Quando tem gás, ajuda muito no diagnóstico de uma infecção bacteriana produtora de gás. Tá? Abscessos hepáticos, agora a gente também pode ter o tipo amebiano, causado pela entamoeba solítica. Geralmente são periféricos e únicos, e o lobo direito do fígado é mais acometido, e geralmente são lesões maiores, né? Únicas e maiores. Então, o abscesso amebiano geralmente é único, maior e também no lobo direito. Já os abscessos fúngicos acontecem em pacientes que têm uma depressão da imunidade, né? Então, por leucemia, por transplante, HIV, quimio-radioterapia. O agente mais comum é a cândida, né? Os órgãos acometidos mais comuns é o fígado, baço, mas também rim. E pode ser simultâneo, né? Clínica é febre persistente, dor abdominal e hepatomegalia. Então, os abscessos hepáticos fúngicos são múltiplas e pequenas lesões, menor do que 1 centímetro. Então, veja aqui está o fígado do paciente, cheio de pontinho preto, né? São múltiplas pequenas lesões infracentimétricas, com pequenas, que a gente vê como pequenas hipodensidades, tá? E não tem realce do parênquima adjacente pós-contraste. Tá? Então, aqui, uma lesão, um fígado com múltiplas abscessos fúngicos, paciente imunodeprimido. Bom, das lesões hepáticas malignas, o que a gente pode ter? A gente pode ter o paciente que tem uma cirrose, uma hepatopatia, ele vai ter chance de ter um câncer hepatocelular, né? Já o paciente que não tem hepatopatia, a lesão maligna mais frequente são as metástases. O hepatocarcinoma, então, primeiro, ele está associado então à cirrose, 3 lesões comuns nos homens, pode ser multicêntrico, solitário ou difuso e pode ter invasão vascular, principalmente da veia porta. O CHC, então, é um tumor epitelial originado no fígado, tá? Que tem características semelhantes a dos hepatócitos normais, é o 5º tumor mais comum no mundo. O fator de risco, como eu te falei, o mais comum é a cirrose, né? Na hepatocarcinogênia, então, tu vai ter aquele paciente com inflamação crônica que vai desenvolver alterações moleculares fenotípicas e depois a malignidade. Então, tu vai ter um fígado cheio de nódulos de regeneração, depois também ele pode ter nódulos displásicos que vão sofrer desdiferenciações, né? E formando, então, vários nódulos displásicos que podem evoluir, então, para múltiplos cânceres hepáticos, né? Pode ser um, pode ser vários, tá? Devido à desdiferenciação de patócitos maduros, tá? Então, aqui está a sequência, então, o paciente tem um nódulo,
cirrótico, depois nódulo cirrótico, depois forma um nódulo displásico de baixo grau, um nódulo displásico de alto grau, depois aqui um hepatocarcinoma inicial, depois a progressão para uma lesão então expansiva de maior dimensão. Então essa aqui é a hepatocarcinogênese. No paciente com cirrose, por que ele vai poder então desenvolver o câncer hepático? Na ecografia, a gente tem uma imagem variável do hepatocarcinoma, não tem um aspecto típico. Na tomografia sem contraste, uma lesão hipodensa ou isodensa. Na tomografia com contraste, ele tem uma impregnação arterial precoce. Depois eu tenho um washout. O que é o washout? É a lavagem do contraste na fase venosa tardia e também pode ter uma cápsula. Então, fase sem contraste está aqui. Uma lesão que tu quase praticamente não vê, né? Na fase arterial, vocês vejam que a lesão realçou bastante. Ó. Já na fase venosa, a lesão perdeu o contraste, ou seja, teve um washout, ou lavagem do contraste. Na fase tardia também, a lesão já perdeu o contraste. Vejam que ela não está que nem na fase arterial, onde tem contraste. Ou seja, foi uma lesão com realce arterial e o washout, ou seja, lavagem do contraste, também tem uma cápsula. Isso aqui, num paciente cirrótico, é típico de um hepatocarcinoma. De novo, ó, uma lesão, impregnação arterial, tá ali, ó. Uma fase sem contraste tu não vê, na arterial tu vê, realce importante, na venosa tu não vê, na tardia teve o washout, ó. Ficou mais hipodensa em relação ao fígado. Olha aqui, na fase arterial tem realce, na tardia ficou hipodensa, ou seja, teve a lavagem do contraste. Tá? A lavagem tu pode verificar tanto na fase venosa quanto na fase tardia. Pode ser em uma ou em ambas. Aqui nesse caso a gente viu na fase tardia a lavagem do meio de contraste. Aqui de novo um caso, fase arterial, hiperrealce, importante realce, fase tardia, perdeu o contraste e mostrou também uma cápsula. Essa cápsula geralmente aparece na fase tardia. Então são aspectos típicos do hepatocarcinoma na imagem. Ele pode ser também um tumor multifocal, estão vendo aqui todo o fígado dele está cheio de tumor. E com um outro aspecto que ele pode ocasionar é trombo tumoral dentro da veia porta. Então essa parte com contraste aqui no ilho hepático é a veia porta, dentro dela aqui na seta tem um trombo tumoral na veia porta. Bom, e as últimas lesões são as metástases, que elas não têm um aspecto típico, ela vai depender do tipo de neoplasia que o paciente tem. O mais comum é ser hipovascular. Podem ser solitárias ou múltiplas, e habitualmente hipodensa na fase simples, e com o realce é variável ao meio de contraste. Né? O mais comum é não realçar muito. Tá? Não realçar muito. Então aqui eu trago um caso de uma metástase, um câncer coloretal. Então a fase sem contraste, está ali a lesão. Lá no segmento 6. Fase arterial, vejam que a lesão praticamente não realçou. Fase venosa, está ali a lesão. Ó, desculpa, fase venosa aqui. Ó. Fase arterial está aqui, fase venosa está aqui a lesão, praticamente não realçou. Fase tardia, praticamente não realçou. Então, uma lesão que tem pouco realce pelo meio de contraste, ou seja, ela realça menos que o parênquima hepático. Ó. Então, é uma lesão hipovascular. Se o paciente tiver câncer de cólon, por exemplo, ou de reto, é muito típico de uma metástase. Tá? Então, esse aqui é metástase colônica. Aqui outro caso, com várias metástases, né? Fase arterial, desculpa, fase simples, sem contraste, aqui fase arterial, ó. Lesões que não realçam, ou realçam pouco, né? Então, são lesões hipovasculares. Isso aqui também é um tumor metastático, tá? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.